Fala pessoal, beleza? Rodrigo por aqui. A gente vai começar a nossa aula, essa é a 12ª aula do Criminal na Prática. Se você está acompanhando a gente aí já faz um tempo, você já sabe como funciona. Se você está chegando agora, então eu vou dar alguns recados iniciais aqui para a gente poder começar a nossa aula, tá? O primeiro deles é que é importante você seguir lá no Instagram e também entrar no grupo do WhatsApp para que eu possa te enviar as informações de aulas, os links da aula, todas as informações que eu preciso te enviar e chegar diretamente no seu celular. Porque, Rodrigo, eu já cadastrei meu e-mail, já cadastrou seu e-mail, mas às vezes o e-mail não chega, às vezes não dá certo, o provedor não envia. Ou seja, se você quiser receber o link da aula sempre, é bom que você esteja dentro dos grupos do WhatsApp. É só você clicar na descrição aqui desse vídeo, vai ter um lugar para você clicar, depois da aula você vai lá e clica, ou então lá no Instagram também vai ter um botão para você entrar nos grupos do WhatsApp, tá? Se você não cadastrou seu e-mail, lá no Instagram também tem, é bem tranquilo. Vamos falar um pouquinho então do projeto para a gente poder iniciar essa aula aqui, enquanto a gente está nesse aquecimento, esperando o pessoal ir chegando aí, entrando. Como que funciona esse projeto, Rodrigo? Vamos lá, o Instagram que eu estou falando para vocês é o @criminal na prática, tá aí na sua tela, ó. @criminal na prática, você vai clicar ali, você vai seguir e aí você vai ter toda terça-feira aqui embaixo, ó, toda terça-feira às 8h45 uma aula. A gente mudou, antes era 11h45 da manhã, agora é 8h45 da noite. Essa mudança eu fiz porque muita gente votou e muita gente me pediu para alterar o horário porque não conseguia assistir, né, naquele horário de manhã porque estava trabalhando. E aí eu achei mais justo fazer à noite mesmo, então a gente vai fazer à noite, tá? Convite para o grupo do WhatsApp, já fiz para vocês, é só você entrar lá no Instagram, @criminal na prática, que vai ter o botão, ou depois que terminar, você vai na descrição desse vídeo que vai ter um link lá para você conseguir entrar para o grupo do WhatsApp e ser avisado dessas aulas, tá? A aula de hoje, especialmente a aula de hoje, ela não está sendo uma live, tá? Não está sendo 100% ao vivo, eu vou apenas acompanhar vocês pelo chat aqui do lado, vou estar junto no chat. Por quê, Rodrigo? Porque eu ia precisar estar viajando nessa terça-feira, mas combinado é combinado, toda terça-feira vai ter uma aula para você. Então, antes de viajar, eu já estou gravando essa aula e vou deixar disponível para você aí, então já vamos acompanhando junto ela a partir de agora. Primeira informação, os fatos que eu vou falar para você aqui, eles são baseados em um caso real que eu atuei. Por que eu estou falando que eles são baseados? Porque nem tudo que eu vou te contar é 100% verídico. Lógico, eu troquei nomes, troquei informações de endereço, troquei horários, troquei datas para não configurar o caso real mesmo, para poder garantir o sigilo daquele caso específico e poder falar mais a fundo com vocês de detalhes sobre a atuação mesmo, tá? Primeira informação importante que você tem em mente é essa. São fatos baseados em um caso real, não peguei um caso concreto que eu atuei e trouxe algumas informações, tá? Essas aulas ao vivo são gratuitas, essas aulinhas que eu faço toda terça-feira com vocês, elas são gratuitas, tá? Você pode entrar, assistir, não vai pagar nada por isso e ela vai ficar disponível até a próxima segunda-feira. Ela fica disponível então por 7 dias. Ela vai ficar disponível essa aula por 7 dias. Rodrigo, mas eu tenho que assistir dentro de 7 dias? Tem, e se eu não assistir? Ela sai do ar e você vai perder uma aula do Criminal na Prática. Tem algumas aulas disponíveis do Criminal na Prática. Por exemplo, a aula de número 1 está disponível, acho que a aula de número 8 está disponível, a aula de número 9, se eu não me engano, estão disponíveis. O resto já saiu do ar e não vai ficar disponível. Por quê? Porque eu formei uma comunidade chamada Criminal na Prática, na verdade, por conta de 2 motivos, tá? Primeiro delas, eu criei uma comunidade chamada Criminal na Prática. Lá no final da aula eu vou explicar melhor como isso funciona para vocês. E as pessoas que estão nessa comunidade vão ter disponível todas as aulas gravadas para ela poder assistir quando ela tiver um caso parecido. Ah, tô com um caso aqui de tráfico de drogas. Ela vai lá e vê todas as aulas, as dicas que eu dei durante as aulas de tráfico de drogas e assim por diante, tá? Então, por conta disso. E o segundo motivo é porque, como você sabe, direito é algo complicado, as pessoas não entendem, os leigos do direito. Então, se eu deixo esse vídeo aberto no YouTube por muito tempo, começa a vir os famosos haters, as pessoas que querem criticar a pessoa do sujeito e não olhar com um olhar técnico, que nem você, advogado, vai fazer. Então, esse é um conteúdo voltado para advogados, vamos complementar aqui, ó, estudantes de direito, tá? Advogados e estudantes de direitos vão poder acompanhar essa aula aqui. Por quê, Rodrigo? Por conta disso que eu te falei, nós não estamos aqui para julgar, e sim, nós estamos aqui para dar um olhar técnico, tá? Nós não estamos aqui para julgar, nós estamos aqui para trazer um olhar técnico sobre o direito criminal. E se o leigo começa a entrar aqui, começa a gerar isso, os direitos humanos e blá blá blá. Vamos lá. Quem é você para me ensinar? Se você ainda não me conhece, é a primeira vez que você está aqui, eu gosto de me apresentar sempre. Meu nome é Rodrigo Alvarez, eu sou defensor público e há mais de 10 anos atuo na área criminal.
há 8 anos especificamente na área criminal, fazendo júris, alegações finais, indo em presídio, delegacia, toda a parte criminal eu já atuei. Pode falar que praticamente atuei em quase todos os crimes. É que tem crime que nunca acontece, né? Na aula passada, na aula retrasada, eu falei com vocês de violação de sepultura, um crime super diferente, mas que deu pra gente fazer uma aula bem bacana, comentar alguns assuntos bem legais aí, tá? Bom, então, essa é a minha experiência, é isso que eu quero passar pra você, trazer um pouquinho do meu dia a dia, trazer um pouquinho do que eu faço sempre, tá? De como eu atuo e assim por diante. Bom, vamos lá, como vai funcionar essa aula aqui? A gente vai ter conteúdo, eu já vou entrar no conteúdo, o conteúdo é o caso real, tá? Vamos até colocar aqui, ó, o conteúdo, ele é o caso real. E aí depois eu vou fazer a abertura da vaga, coloquei até o número 100 aqui, vou explicar tudo isso para vocês, abertura das vagas da comunidade que eu falei aqui em cima para você, beleza? Bom, acredito que já deu tempo de você se organizar aí, já deu tempo de você se preparar para assistir nossa aula, e agora é modo aula total. O que é modo aula? Tira toda a distração que você tenha, fecha as outras abas, abre essa tela aqui maior, se você está no celular, coloca seu fone de ouvido aí, porque a gente vai entrar na nossa aula especificamente, eu não quero que você perca nada. Você sabe que direito é algo complexo, que eu vou tentar facilitar ao máximo para você aqui, mas que você tem que prestar atenção também no que eu estou te falando. Então vamos lá. Dos fatos. Qual é o fato de hoje, o caso de hoje? O réu foi pronunciado pelo delito descrito no artigo 121 caput do Código Penal, pois, segundo narra a denúncia, o réu, agindo com evidente ânimos necandi, matou a vítima, desferindo-lhe golpes de arma branca. Então, qual que é o caso aqui? Trouxe para vocês um caso de homicídio simples, tá? E o réu, agindo com evidente ânimos necandi, matou a vítima, desferindo golpes de arma branca. Isso daqui é o que narra a denúncia. Você vai ver que essa aqui é a narrativa da denúncia. Por isso que fica evidente ânimos necandi. A gente até vai falar disso. Então hoje a gente vai falar sobre um crime de júri, tá? Esse crime é o crime de júri. A gente está em qual fase, Rodrigo? Já passamos o inquérito. Estamos na primeira fase do júri. O júri é dividido em duas fases. Vamos dar a nossa luzinha aqui, ó, para eu poder mostrar para você. O júri tem duas fases, tá? Quais são as duas fases do júri? A primeira fase, que é a fase processual, e a segunda fase, que é a fase do tribunal do júri. Até aqui, até essa fase processual, o réu ele tem que ser pronunciado. Então tem que haver a pronúncia, certo? Até aqui na fase processual, a sentença do juiz vai ser para pronunciar o réu, para ele ir para essa segunda fase, que é o tribunal do júri. E aqui no tribunal do júri vai acontecer a segunda fase, que aí você vai ter os outros elementos. A gente vai fazer uma aula um dia para falar sobre rito. Agora, a ideia aqui não é o rito, aqui é o júri em si, tá? Aqui é onde vai acontecer o júri em si. Beleza. Então são essas duas fases que eu quero que você veja. Qual fase a gente está? Nessa fase aqui, ó. Fase processual pronúncia. O que tem nessa fase? Tem a defesa preliminar, normalmente. Depois da defesa preliminar você vai ter a audiência. Depois da audiência você vai ter a alegação final. Depois da alegação final você vai ter a sentença do juiz. Tá? Beleza? Que é a sentença de pronúncia ou impronúncia. Maravilha? Deu para ver isso aqui então tranquilo? Duas fases, a gente está nessa fase aqui, na primeira fase, na fase de pronúncia, até chegar nessa fase de pronúncia aqui, tá? Como eu já te falei, eu vou parar um dia, falar artigo, como é que funciona, só queria que você entendesse se tivesse isso em mente. Então vamos lá. Olha esses fatos aqui, eu vou narrar os fatos para vocês, depois eu falo de onde eu tirei esses fatos. Por que é importante, Rodrigo, você me falar de onde você tirou esses fatos? Porque, galera, eu sei que às vezes a pessoa está do outro lado falando assim, nossa, mas isso daí foi o Rodrigo que colocou os fatos, foi ele que viu. Então não, eu nunca tiro os meus fatos. Eu sempre pego o fato ou da sentença, ou do acórdão, ou da peça do promotor, o que eu quero chamar a atenção para vocês aqui na aula. Mas vamos ver essa aula aqui. Ah, mais um recado importante. É óbvio que nem sempre funcionam as coisas que eu faço. Tem processo que o réu é condenado, que não tem o que fazer. Inclusive, eu quero trazer processos assim para vocês verem. Mas eu busco trazer processos em que houve algo que eu aleguei que foi bacana e que funcionou. Até para ficar interativo para vocês, tá? Então não é assim, nossa, o Rodrigo é a melhor pessoa do mundo. Não, não sou o melhor jurista do mundo, com certeza não. Mas o que eu sou o cara mediano que sempre tá lá fazendo. Então sou o cara que tá todo dia atuando com isso daqui, que faz 17 audiências criminais todo dia. E que quero trazer para você essa experiência prática, tá? Então eu sou o cara que tá há mais de 10 anos fazendo isso todo dia. E quero trazer isso aqui para você. E vou continuar fazendo, óbvio, é a minha profissão. Então vamos lá. Assim, apurou-se que o réu estava no bar H, de propriedade da testemunha M, quando chegou ao local a vítima, sendo que naquele momento começou a olhar fixamente ao réu e esbravejando o comentário de que o derrubaria com uma cabeçada. A testemunha M retrucou, aduzindo que não queria briga em seu estabelecimento, sendo que o incentivou ao réu ir para casa, posto que a vítima somente jantaria e iria embora. Então vamos entender isso aqui. Tá? O réu estava nesse bar H, e a M é a dona do bar H. Chegou no local a vítima, tá?
sendo que naquele momento começou a olhar fixamente ao réu e esbravejando o comentário de que derrubaria com uma cabeçada. Então a vítima chega no bar, o réu já está no bar, e ela fala isso para ele, ó, vou te derrubar com uma cabeçada. Essa testemunha, que é a dona do bar, a Amy, ela retruca e fala que não quer briga lá no bar dela e que é pro réu ir embora para casa dele. Fala, ó, sai daqui e vai embora para sua casa, tá? O pleito da testemunha Amy foi prontamente atendido pelo réu, sendo que esta foi para os fundos do estabelecimento para preparar o jantar. Então, quando a Amy, que é a dona do restaurante do bar, pediu para ele ir embora, ele foi embora para casa dele, tá? Assim, disse a testemunha J que ao chegar no bar H, o réu não estava. Então, uma testemunha J é a cliente. O cliente lá do bar chegou e esse cliente, dando o depoimento dele, fala, olha, o réu não estava no bar H. Sendo que a vítima, após alguns minutos da chegada da testemunha, levantou-se e declarou que iria embora. Então vocês estão entendendo a cena. A vítima continuou lá no bar, ela ia jantar lá no bar dela, o réu foi embora para casa dele. E aí, essa testemunha J, ela chega depois que o réu já foi embora. Quando ela chegou, o réu não estava lá. Ela chegou, a vítima estava indo embora. Então ele fala, ó, ela se levantou e falou que ia embora. Ocorre que a vítima foi em direção à residência do réu, que próximo ao bar H, encontrando o réu, começou a gritar, declarando que iria matá-lo. Isso é a narrativa da testemunha J, que não tem nada a ver com o processo, é um cliente do bar. Falou então que a vítima levantou, saiu do bar, foi em direção à casa do réu, falando que iria matar ele. Eu não sei se está aqui nos fatos, mas eu já queria trazer essa informação para você. Esse réu morava do lado do bar, tá? Ele morava tipo 100 metros, 50 metros do bar era a casa do réu. Narram ainda as testemunhas que no momento das ameaças, aqui ficou tudo junto, vamos separar, das ameaças, o réu pleiteava que a vítima fosse embora, porquanto não tinha nada contra a mesma. Contudo, o pedido não era atendido, bem como o recorrido foi surpreendido com um chute em seu abdômen, que ensejou sua queda. Aqui, pela palavra recorrido, você já vê de onde eu tirei, né? Vamos até mudar para réu, mas eu tirei isso aqui do recurso que eu fiz da fala do desembargador. Esses são os fatos narrados pelo desembargador do processo, tá? Então, o que ele falou aqui nesse parágrafo? Que as testemunhas que estavam ali no momento, todas elas, falaram que a vítima ameaçava o réu que pedia para a vítima ir embora, tá? Ele falava, ó, vai embora. Então, entendeu o fato? Os dois estavam no bar, o réu primeiro foi para casa dele, a vítima continuou no bar, levantou, falou que ia embora, foi lá na casa do réu, que era pertinho, pediu para o réu sair de lá e começou a ameaçar ele. Essa é a ideia. E o réu falando, vai embora daqui, vai embora daqui. Aliás, a agressão essa narrada pelas duas testemunhas presenciais, a M, que é a dona do bar, e o J, que é a pessoa que era o cliente, que estava lá no bar. Bem como demonstrado no laudo de exame de corpo de delito de lesão corporal. De quem? Esse exame aqui, da vítima, tá? Concluíram as testemunhas que mesmo após a agressão, o réu colocou-se em pé e começou a empurrar a vítima e pedir para que fosse embora. Porém, essa continuava tentando agredi-lo, quando então o réu sacou de uma faca e perfurou a vítima, ocasionando o ferimento que foi a causa de sua morte. Aqui tá tudo junto, vamos separar também. Consoante no laudo pericial. Então vocês entenderam. A vítima estava tentando bater no réu, estava batendo no réu, inclusive, que é comprovado aqui por esse laudo do exame de corpo de delito da vítima. Concluíram as testemunhas que mesmo após a agressão, mesmo a agressão de quem aqui? A agressão da vítima contra o réu. O réu ele ficou em pé e começou a empurrar a vítima e pedir para que ela fosse embora. Mesmo apanhando, ele falava, sai daqui, vai embora, vai embora, vai embora. E a vítima continuava tentando acertar ele e bater nele. O que ele fez? Ele pegou uma faca que estava ali do lado dele e perfurou a vítima com um único golpe, tá? Esse é o caso, tá? Um caso clássico, já dá para você ver, acho que eu nem preciso. Coloca aí no comentário, vamos fazer assim. Coloca no comentário qual foram as teses que já vieram na sua cabeça. Eu vou começar a falar da alegação, mas para ficar bem interativo aqui, coloca aí, você que está ao vivo aqui comigo, que tem um chat aí para assistir, coloca aí do lado no chat, então, qual foi a tese que você enxergou dessa história até agora, tá? História bem simples, esses foram os fatos narrados. Um júri muito legal de fazer. Rodrigo, você atuou durante esse processo inteiro? Não. Eu cheguei nesse momento aqui, ó, da audiência, tá? Eu fiz a audiência, fiz a alegação final e aqui, depois da sentença, eu fiz o recurso, tá? Sentença tá errado aqui. Vamos só consertar para ficar bonitinho para vocês. Aí, beleza. Coloca aí então. Já colocou? Já dei o tempo para vocês colocarem. Agora eu vou falar das minhas alegações, tá? É bacana a gente fazer essa discussão em momentos chaves aqui. Primeiro pedido, da absolvição sumária. Rodrigo, por que você fez pedido de absolvição sumária aqui? Isso é importante que vocês entendam. Lembra que eu falei que tem duas fases? A fase 1, que é a fase processual, e a fase do tribunal do júri aqui embaixo, ó. Beleza. Na primeira fase, não tem uma absolvição pura e simples por falta de provas, por exemplo. Isso não acontece. Quando tem falta de provas, a gente tem, eu falei para vocês que era a pronúncia, a gente tem a impronúncia.
Tá? Quando eu não tenho provas de que aquele crime aconteceu, eu vou ter a impronúncia aqui. Eu não vou ter a absolvição, eu vou ter a impronúncia. Então a absolvição sumária ela acontece em casos muito específicos. Por exemplo, a absolvição sumária, vamos lá, sumária, ela vai acontecer quando? Quando tiver, por exemplo, a legítima defesa, tá? Quando tiver legítima defesa, acontece a absolvição sumária do réu lá no rito do júri. O réu é absolvido sumariamente. Vocês querem que eu abra o código aqui e mostre para vocês primeiro? Vamos ler, já sei, vamos ler aqui o... primeiro vamos ler o pedido, aí depois a gente fala sobre a absolvição sumária. Vamos por partes então, melhor, vai ficar mais legal. Então vamos lá, da absolvição sumária. Logo de início, estou aqui ó, onde está vermelhinho. Logo de início, constata-se da análise dos autos que a absolvição sumária do acusado é a medida que se impõe, haja vista estar cabalmente demonstrado que o réu agiu acobertado pela legítima defesa. Então vamos lá, alegação final de quem aqui? Lógico, da defesa, né? Estou te explicando as minhas teses. Então, quem colocou aí legítima defesa enxergou a primeira tese que eu queria mostrar. Lembra que você está na fase processual aqui da pronúncia, na primeira fase do tribunal do júri. Você não está na segunda. Então, teses como não tem provas, isso não vai caber. Que nem eu te falei, até cabe, mas cabe para impronúncia e não para absolvição sumária. Cumpre afirmar que os depoimentos colhidos nos autos foram coerentes, seguros e uníssonos, apresentando a mesma versão para os fatos demonstrando, de maneira inconteste, ter o acusado agido amparado pela excludente da antijuridicidade. Então você vê que aqui é só a introdução para o nosso pedido. Primeiro, cabe ressaltar que fazem parte dos presentes autos das declarações prestadas pelo acusado em situações diversas. Primeiramente, cabe ressaltar que fazem parte dos presentes autos duas declarações prestadas pelo acusado em situações diversas. A primeira declaração foi prestada perante a autoridade policial, aonde? Lá no inquérito, quando da prisão em flagrante, e a segunda consta do interrogatório. Dito isso, afirma-se que a versão apresentada pelo acusado, nessas duas ocasiões, apresentou-se firme, lógica, sem contradições ou incoerências, descrevendo os fatos da forma clara e evidente. Explica-se. Então, o que eu quero mostrar nesse parágrafo aqui? Vamos descer. Então, a gente já está dentro da nossa alegação final. Alegue, vamos deixar assim. Tá? Qual que é o primeiro tópico aqui que eu estou tentando mostrar para o juiz? Primeiro tópico, coerência. Então, a coerência é muito importante para o processo. Então, a coerência aqui é muito importante. Então, estou mostrando coerência. Coerência de quem? Coerência do réu. Olha, ele não mentiu. As duas fases que ele fala e fala muito bem sobre os fatos, tá? O acusado afirmou perante a autoridade judiciária que a vítima sempre proferia xingamentos e ameaças contra este, pois é pessoa deficiente. Isso aqui vocês não sabiam até então, tá? De propósito eu não contei. Haja vista que lhe falta parte do braço esquerdo. Tais desavenças ocorreram pois a vítima não gostava de aleijados. E por essa razão iria matar o denunciado. Então, primeiro, já mostrei e falei para o juiz, olha, o réu ele deu a mesma versão e todas as testemunhas falam a mesma coisa. Então, coerência, foi o primeiro fato que eu quis mostrar. Fato número 2, que eu quis trazer para o juiz. Olha, seu juiz, ele é aleijado, ele não tem uma parte do braço, ele é pessoa com deficiência. Desculpa, aleijado foi a maneira pejorativa que a vítima usou para chamar ele, tá? Essas desavenças não eram naquele momento. Isso já também tinha no processo. Elas ocorriam diversas vezes e esse cara sempre que encontrava o réu, a vítima, né, sempre que encontrava o réu, falava que ele não gostava de aleijado e queria acabar matando ele. Era isso que eu queria mostrar aqui. Então, 2. A desproporção entre quem? Entre o réu e a vítima. Era isso que eu queria mostrar, entre réu e vítima. Começar, na verdade, a mostrar a desproporção entre o réu e a vítima, tá? Era esse aqui o ponto que eu quero chamar a atenção. Depende do interrogatório que na data dos fatos, acusado e vítima se encontravam no bar de propriedade da testemunha M, quando a vítima novamente passou a provocar o acusado, que por sua vez, em respeito ao proprietário do estabelecimento, deixou o local rumando para sua casa. Isso aqui vocês já sabem, isso aqui é fato. Então o que eu estou mostrando mais uma vez? O réu não queria briga. Então mostrei desproporção. 3. O réu não queria briga. Tá? Isso aqui é um terceiro ponto aqui. Em ato contínuo, a vítima seguiu o denunciado enquanto este guardava sua bicicleta, sendo que a faca estava na cesta do biciclo. Isso aqui é importante. Por quê? Porque a pergunta que ia se fazer agora é a seguinte: mas por que ele estava com uma faca? Essa é a pergunta. Por que ele estava com uma faca? Qual que é a resposta? Porque essa faca ficava na bicicleta dele. Faca na bicicleta. Era de lá que ele tirou
que ele tirou a faca, tá? Então, ato contínuo, a vítima seguiu o denunciado, guardava sua bicicleta, sendo que a faca contava dentro do biciclo. Rodrigo, por que você falou bicicleta e biciclo? Para não ficar duas vezes bicicleta próxima, para melhorar um pouquinho minha redação. De sorte, a vítima, que já se encontrava de frente à residência daquele, deu continuidade às agressões, tanto verbais quanto físicas, ignorando os pedidos do acusado para que fosse embora. Essa é a minha narrativa, a narrativa da defesa dos fatos. Durante os xingamentos, a vítima desferiu contra o réu um tapa no rosto, chutes e pontapés, fazendo com que esse caísse. Com a queda, o denunciado, na tentativa de se defender dos ataques, sacou da faca e rapidamente golpeou a vítima uma única vez, resultando com isso o desfecho trágico. Então aqui, você vê que a narrativa da defesa, vamos por ponto 5, a narrativa da defesa... Se sair alguma coisa errada em português aqui, galera, que eu estou tentando editar rápido, tá? A narrativa da defesa, ela é voltada para quê? Para demonstrar o ataque da vítima e a desproporcionalidade entre a conduta da vítima e a conduta do réu, tá? É isso que eu quero fazer a todo momento aqui. Cumpre registrar que as agressões alegadas pelo acusado encontram respaldo no exame de corpo de delito acostado nos autos. Então a gente tem uma prova que é um exame de corpo de delito. E como eu falo sempre para vocês, quando eu cito prova, o que eu tenho que fazer na sequência? Quem já acompanha minhas aulas já sabe que isso aqui é a máxima do que eu sempre falo. Então se você já acompanha, já pode colocar aí. Quando eu falo sobre uma prova, o que eu tenho que fazer? Trazer o documento que comprova, ou seja, eu tenho que provar. Então o documento da prova. E aí você fala, só cita que nem eu fiz aqui? Não, você cola a foto do print do documento da prova. Tá? Hoje em dia, com o processo virtual, o processo eletrônico, é muito mais fácil você fazer isso aqui. Então você vai lá, tira só um print da tela, coloca colorido, não vai economizar aqui porque não tem por que você economizar, tá? Isso aqui é importante, ó. Se você puder pegar, grifar a parte que tá falando lá no local que ele foi lesionado, que é a vítima, que é o réu, desculpa, que foi lesionado, porque às vezes a pessoa vê o laudo do exame de corpo de delito e não olha que o laudo é de quem? Vamos por ponto 6 aqui, ó. Esse laudo era do réu. Ele não era da vítima, então é importante você chamar atenção para isso, que o laudo era do réu. Registra-se ademais que as testemunhas arroladas pela acusação apresentaram em juízo a mesma versão para os fatos. Veja, a testemunha ocular J prestou declarações judiciais informando que a vítima estava no bar e em seguida decidiu ir embora. Contudo, seguiu direto para a residência do acusado gritando que iria matá-lo. Vocês já ouviram esses fatos, eu já narrei para vocês. Salienta-se que a casa do réu fica próxima ao bar. Desse modo, ao ser atendida pelo denunciado, a vítima deu-lhe um chute na região da virilha, ignorando os pedidos do acusado para que fosse embora. Quem que conta tudo isso daqui? Essa parte aqui das lesões, de como foi, é o réu que conta, tá? Por isso que você não vê lá no desembargador. O desembargador não se apoiou na versão do réu, mas eu tenho que fazer isso, porque eu sou da defesa. Por sua vez, M, proprietária do bar, e testemunha igualmente arrolada pela acusação e que presenciou os fatos, também afirmou que a vítima, quando chegou ao estabelecimento comercial, começou a preferir ameaças contra o acusado. Em ato contínuo, M solicitou ao réu que fosse embora, haja vista que não queria brigas no local, o que foi feito pelo denunciado. Em seguida, a vítima também deixou o estabelecimento e foi atrás do denunciado proferindo ameaças, e ao ser atendida pelo réu, desferiu um chute dando início às agressões. Eu estou falando rápido porque eu estou lendo, tá? Então, como eu estou lendo aqui, é só para você acompanhar comigo na leitura. Vamos lá. Em seguida, a vítima também deixou o estabelecimento. Essa parte eu acho que eu forcei um pouco, porque ela parou para jantar. Então, demorou um tempo. Teve uma testemunha que chegou no lugar ainda depois que o réu saiu. Então, não precisava falar em seguida aqui. Só um detalhe. Segundo detalhe, toma cuidado com isso aqui que eu acabei de falar, tá? O laudo ele era do réu. Até vou parar de escrever em letra maiúscula aqui para você, só para ficar mais bonitinho aí na tela, caber mais coisa. Esse laudo era do réu e cuidado. Por que cuidado, Rodrigo? Porque sempre que a gente está falando de agressão, é normal o nosso cérebro, eu nem sei se eu fiz isso aqui na aula, talvez eu tenha feito, é normal que o nosso cérebro pense vítima agredida e não réu agredido. Tá? Então cuidado com isso daqui. A agressão partiu da vítima e não do réu. Por quê? Quando a gente está escrevendo, quando a gente pega o modelo, quando a gente está falando, a nossa cabeça tende a processar que a vítima foi agredida, que o réu era a pessoa que agrediu. Então, cuidado na hora de escrever para ver se você não escreveu isso. Porque na empolgação do caso de escrever, talvez isso possa prejudicar você, beleza? Por sua vez, o policial militar V declarou em juízo que, de acordo com as informações colhidas junto à testemunha M,
O acusado estava no bar, discutiu com a vítima e em ato contínuo se dirigiu à sua residência. Municiou-se de uma faca e golpeou a vítima, causando-lhe a morte. Tal assertiva não foi confirmada pela testemunha M. Ó, importante, o que é isso daqui? Vamos pôr mais um ponto aqui, ponto 7 dessa aula. Eu falei que eu não escrevi mais. Objeção. Objeção. Essa é outra coisa que eu quero que você aprenda e que todo aluno meu, toda pessoa que assiste minhas aulas tem que saber. Objeção. Eu vou criar até uma frasezinha aqui, ó. Não podemos jogar as objeções para baixo do pano, do tapete. Ficou mais bonito. Tá? Essa é a frase máxima. Quando eu falo de objeção, eu quero que você pense nessa frase aqui, ó. Não podemos, vamos até mudar a cor aqui dessa parte. Não podemos jogar as objeções para baixo do tapete, tá? Para baixo, ficou tudo errado, né? Não podemos jogar as objeções para baixo do tapete. Por quê, Rodrigo? O que você quer que eu pense assim? Você não vai escrever isso aqui na sua peça. Esse é o raciocínio, a mentalidade que você tem que ter. Eu tenho um policial que falou em juízo que a testemunha M tinha dito para ele que o réu discutiu com a vítima, foi para casa dele, pegou a faca, voltou e golpeou a vítima. A narrativa do policial é muito ruim para o meu réu, porque se fosse isso, não teria tanto a legítima defesa, não teria tão clara como ela está no processo, tá? Então, a gente não pode jogar as objeções para baixo do pano. Por quê? Porque o juiz vai ler essa parte, ele vai ver o depoimento do policial. Não acho que o juiz não vai olhar isso. Então, eu tenho uma objeção. Quando surge uma objeção, quando surge um ponto que tá lá no processo, tá gritando aquela objeção, eu não posso fingir que eu não vejo ela. Eu tenho que olhar para essa objeção e falar sobre ela, eu tenho que rebater essa objeção. Então, não podemos jogar objeções para baixo do tapete. Qual que é a segunda frase que eu tinha que colocar aqui com vocês? Mate todas as objeções. Uma boa defesa, eu falo que eu não vou escrever maior, eu escrevo maior, mas vamos lá. Mate todas as objeções. Uma boa defesa mata todas as objeções. Então você precisa enfrentar as objeções. Como que eu vou enfrentar a objeção aqui? Ponto número 1. Trouxe o problema. E agora vamos solucionar. Tal assertiva não foi confirmada pela testemunha M, de modo que as palavras do policial necessitam ser analisadas com reserva, maiormente porque o miliciano não presenciou os fatos. É muito característico, ponto 8 aqui, é muito característico que a gente, na defesa do réu, quando está falando de processo criminal, nós coloquemos o depoimento do policial em xeque. Sempre isso acontece. Qual que é a ideia? Você vai falar o seguinte, olha, o policial é uma pessoa que não é imparcial, ela é uma pessoa parcial. Por quê? Ele fez a ocorrência, não é porque ele é policial, mas porque ele fez a ocorrência. Então, natural que ele queira afirmar aquilo que ele fez, tá? Mas nesse caso específico, a gente tem algo que grita, que é, o policial, ele fala que a testemunha M foi quem contou para ele. Então, testemunha é quem contou. Só que a testemunha fala o inverso. Então, esse é o ponto 8. Qual que é? Como que eu vou matar a objeção aqui? A objeção aqui em cima do 7. Eu vou matá-la com o ponto 8, que é a fala que a testemunha M que contou, a testemunha fala o inverso, tá? Então, o policial aqui, né? O PM fala que foi a testemunha M quem contou, a testemunha fala o inverso. É isso que eu tenho que mostrar, então é isso que eu estou fazendo aqui. Sendo assim, as testemunhas confirmaram a legítima defesa do réu, pois revelaram não só a discussão anterior, que aconteceu no bar, como também a ida da vítima até a residência do réu, ameaçando e agredindo fisicamente o denunciado. Restou claro que, contrariando a tese da acusação, o denunciado repeliu injusta agressão, ponto número 9 da nossa aula. Qual que é o ponto 9 da aula? Requisitos da legítima. Tá? Requisitos da legítima. Eu tenho que mostrar que os requisitos estão presentes. Então, mostrar que estão presentes. Não posso esquecer disso. Então, vamos lá. Restou claro o que o réu também... então, vamos lá. O denunciado repeliu injusta agressão à sua pessoa. O réu também utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão, visto que a vítima era... Importantíssimo isso aqui. A vítima era mais alta e mais forte que o réu, tendo este lançado mão do único instrumento que dispunha, qual seja a faca, e assim desferiu-lhe um único golpe. A proporcionalidade é importante, isso aqui está aqui em cima, ó. Já falei com vocês. Desproporção réu e vítima. Isso aqui tem que estar na sua cabeça o tempo todo, é importantíssimo, tá?
precisa estar na sua cabeça o tempo todo. Então, sempre que a gente fala, a gente vai falar da desproporção. Repita-se que é dos autos que a vítima, além de ser jovem, era bem mais alta e mais forte que o denunciado, e não consta que fosse deficiente. Logo, certamente estava em vantagem física em relação ao réu. De novo, não vou nem anotar aqui, mas o que é isso aqui? A gente está fazendo o quê? Tá reforçando a desproporção. Logo, certamente estava em vantagem. Tal afirmação foi comprovada não somente pelo depoimento das testemunhas, mas também pelo interrogatório do próprio acusado e ainda pelo laudo acostado às folhas 53/57, que aponta que o cadáver tinha 1,82 m de altura. Portanto, era 11 centímetros mais alto que o denunciado, 11 centímetros a mais que o denunciado. Desproporção sendo provada. Lembra? Falou de prova, você falou que você tem uma prova, o que você faz na sequência? Eu provo. Eu provo. Então, o que eu faço? Eu coloco o print da prova. Isso é importante para você saber. Uma coisa que não pode sair da sua cabeça, sempre tem que estar lá. Sempre coloca o print da prova. Falei que estava aqui, coloca o print, só o pedacinho que fala isso, não precisa colocar tudo, porque o juiz tem, no processo inclusive, e se você quiser anexar no seu pedido de alegação final, esse documento. Então ele vai lá olhar se ele tiver desconfiança. Mas você vai printar só a partezinha que mostra que o réu tinha 1,82 de altura, que o réu era forte, blá 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 blá, tá? Desse modo, analisando o acervo probatório trazido aos autos, bem como pelos argumentos expendidos, é forçoso reconhecer a existência da excludente da legítima defesa, a fim de absolver sumariamente o acusado, porquanto seria manifesta injustiça submeter uma pessoa que praticou um ato lícito a julgamento pelo tribunal do júri. Aqui eu já caminho para o final da peça, tá? Então, eu já estou fazendo o desfecho. Nossa Carta Magna dispõe que o tribunal do júri é competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo juiz natural dos casos de homicídio. Todavia, segundo a conduta do acusado, sendo a conduta do acusado justificada pela legítima defesa, não há crime, pois o fato não é antijurídico, não podendo o juiz singular julgar admissível a acusação, devendo absolver sumariamente o acusado. Eu só estou fazendo essa introdução final para eu poder chegar no meu pedido e mostrar para o juiz que é momento sim de fazer a absolvição. Por quê, Rodrigo? Vamos voltar lá em cima? A absolvição sumária é muito incomum, tá? Não é comum acontecer absolvição sumária. Absolvição sumária ela é algo que acontece que é incomum. Se ela é incomum, eu tenho que explicar um pouco melhor para o juiz por que eu estou pedindo isso. Nesse sentido, o entendimento dos nossos tribunais pátrios. Jurisprudência, eu não vou ficar lendo jurisprudência aqui com vocês, tá? Vou pular essa parte para não ficar chato a aula. Depois, quem tiver na comunidade, quem está pedindo material aí nos comentários, quem tiver na comunidade vai ter o acesso ao material, tá? Eu não vou deixar esse material disponibilizado para todo mundo. Assim, a prova da legítima defesa, no caso em exame, é cabal, plena, inconteste, concludente e perfeitamente convincente, devendo, portanto, ser o acusado absolvido sumariamente do pedido. Qual que é o meu pedido? Ante ao exposto, requer, em vista ter o acusado agido em legítima defesa, a absolvição sumária do mesmo, nos termos do artigo 415, número 4 do Código de Processo Penal. Outro assim, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, a defesa, isso aqui é importante, reserva-se no direito de apresentar outros argumentos defensivos em plenário. Vamos falar um pouquinho da alegação aqui, ó. A gente está nesse ponto aqui agora, ó. Vamos deixar ela aqui de azul. A gente está nesse ponto aqui da alegação, né? Vamos falar um pouquinho da alegação? A alegação no júri, na verdade é um ponto que eu quero tocar só. Você não abre as teses defensivas. Você não vai falar de legítima defesa, a não ser que a legítima defesa esteja muito evidente, muito clara no processo. Você viu lá no começo da aula que o pessoal conseguiu matar que era uma legítima defesa pela narrativa de forma clara e inconteste. Por quê? É evidente nesse processo que existe uma legítima defesa. O réu era, e vocês nem sabiam disso, hein? O réu ele não tinha um dos braços, tá? Ele foi embora do local para casa dele, quem foi atrás dele foi a vítima, eles brigaram, o réu pediu para o cara ir embora, o cara não foi, ele deu uma única facada. Então assim, o quadro é pintado como uma legítima defesa, beleza? E isso aqui que eu quis parar um pouquinho, porque a defesa reserva-se no direito de apresentar os argumentos defensivos somente em plenário. Eu não vou ficar abrindo aqui se tem, por exemplo, o privilégio, se tem o afastamento de alguma... Esse caso não tinha qualificadora, mas se não for caso de afastar a qualificadora, vamos só pontuar um negócio. Absolvição Peraí, deixa eu fazer meu raciocínio certo para vocês entenderem. Absolvição sumária é incomum. O afastamento de qualificadora... O afastamento de qualificadora não é incomum. O afastamento de qualificadora é comum, tá? Então, olha a diferença. A absolvição sumária, ela é incomum.
O afastamento de qualificadora, ele não é, ele é incomum, vermelho. Então, um vermelho, um verde. Absolvição sumária é incomum, mas o afastamento de qualificadora é comum. Então, o afastamento de qualificadora você vai trabalhar aqui. Agora, aquela qualificadora que está muito em dúvida, que na tua pesquisa o teu juiz nunca acolhe esse pedido, não faça. Por quê? Você está antecipando argumentos. Era esse ponto que eu queria tocar com vocês aqui. Não antecipe argumentos, principalmente legítima defesa, se você não tiver muita convicção de que ia ser absolvido. Agora, eu quero, antes de falar da sentença, vamos primeiro entrar aqui e mostrar para você no CPP. Nossa aula é bem dinâmica, então ela vai acontecendo no decorrer aqui do processo. No CPP 415, o juiz fundamentadamente absolverá desde logo o acusado quando provada a inexistência do fato. Essas são as causas, dentro do tribunal do júri, da pronúncia, impronúncia e da absolvição sumária. Então aqui você vai depois ler esses artigos, mas olha só quando tiver provada a inexistência do fato, provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, que é onde a gente se encaixa. Entendeu? Que são casos de prova, a absolvição sumária aqui não é por falta de prova, então cuidado na hora que você for fazer sua tese e antecipar argumentos que você vai usar no plenário. Se você faz isso, você está dando de bandeja para a acusação, talvez algo que você viu e a acusação não viu, tá? Era isso que eu queria mostrar aqui. Vamos lá que eu quero contar uma peculiaridade desse caso para vocês, tá? Uma peculiaridade que aconteceu na audiência desse caso. Como eu falei para vocês, esse é um caso fictício, então imagine que isso aconteceu na audiência, tá? Para quem entender, entendeu. Vamos lá. Na audiência, quando a gente estava na audiência, que terminou a audiência, promotor e juiz, na verdade era uma... Bom, promotor e juiz, vamos deixar assim, fica bom, começaram a conversar sobre como eles iriam fazer para que esse réu fosse condenado. Como assim, Rodrigo? Isso não pode acontecer. Não, isso não pode acontecer, mas isso aconteceu. Então houve uma conversa, eu estava lá, houve uma conversa para saber como iriam condenar o réu. Lógico que essa conversa foi em entrelinhas. Não tem como eu colocar e falar assim, olha, consta isso em ato, quero que conste em ato, vocês estão falando. Por quê? A conversa foi completamente entre linhas. Então, como é que foi? Ih, doutor, sabe que esse caso aqui é meio difícil, né? E um detalhe que vocês não sabem, que não apareceu ainda, esse réu, ele já tinha um processo de júri. Tá? Então ele já tentou contra a vida de uma outra pessoa, também com uma faca. Eu não me recordo se ele foi absolvido ou não desse caso, se ele foi condenado. Mas isso aqui não importa, porque isso daqui é direito penal do autor. Isso não demonstra nada. O réu ter um processo já de júri não demonstra que nesse caso ele não agiu em legítima defesa. Tá, então como é que foi essa conversa entre linhas, Rodrigo? Foi uma conversa em que um olhava para o outro e falava assim, doutor, você sabe que se isso aqui for para júri, é meio que difícil, né? E aí o promotor falava, mas se eu mandar lá para outra vara, vai absolver, vai dar legítima. Não foi aberta a conversa assim, tá? Foi uma conversa que você tinha que pegar entre linhas. Mas o que eles queriam conversar? Se eles desclassificassem o crime para lesão, iria cair na outra vara, que é a vara criminal. Por quê, Rodrigo? Porque como você viu lá que eu expliquei na sua peça, o júri ele é numa vara específica. E quando desclassifica nessa fase do júri, vai para a vara criminal residual. Vai para residual. Tá? Se tiver mais de uma vara aí na sua comarca. Então eles não queriam que desclassificasse, porque se fosse para o crime residual, o que ia acontecer com esse caso? Simplesmente o juiz lá do outro lado, que era mais bonzinho da residual, ele iria absolver. Então eles não queriam fazer isso daqui. Então não posso desclassificar. Essa foi um dos dados que na conversa ali eles pegaram. Não posso classificar. Mas ir para júri, mandar para júri, também vai absolver. Mas temos mais chance. Basicamente, isso foi conversado entre linhas, tá? Mas basicamente foi isso que aconteceu na conversa ali. Eu fiquei extremamente revoltado, porque esse caso, ele é muito claro que é um caso de legítima defesa. É o caso clássico de livro de legítima defesa. Então vamos ver aqui a sentença, como é que foi. Para vocês entenderem o porquê que aconteceu essa sentença, você tem que entender essa conversa aqui, tá? A juíza poderia desclassificar para lesão? Poderia. Isso poderia ser um pedido meu? Poderia, sem problema nenhum. Eu poderia pedir para desclassificar para lesão. Mas nesse caso, lesão seguida de morte. Mas nesse caso, tá evidente que foi legítima defesa. Então eu quero absolver ele aqui sumariamente. A materialidade está amparada no laudo de exame necroscópico e esquema de lesões existentes no corpo da vítima. Os indícios suficientes de autoria também estão presentes, uma vez que o próprio acusado relatou perante a autoridade policial e em juízo que desferiu o golpe de faca contra a vítima.
A testemunha M, ouvida em juízo, confirmou que presenciou o momento em que o acusado desferiu o golpe de faca que ceifou a vítima da vítima. Olha como que, como você quiser contar a história, ela vai aparecer. Aqui ela está falando o seguinte, ó, a materialidade está comprovada porque o cara realmente morreu. A autoria está comprovada porque o réu confessou e a vítima M viu que foi ele. Olha só, falando assim, não tem legítima. Com relação à alegada legítima, tens que não ficou suficientemente comprovado a ponto de justificar a prolação de uma sentença de absolvição sumária. De sorte, diante da dúvida instaurada quanto à ocorrência ou não da legítima defesa, os fatos devem ser submetidos à apreciação dos jurados em sessão de julgamento pelo Tribunal de Justiça, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, o que ela disse? Não tem prova segura, eu tenho só indícios, mas não tenho prova segura da absolvição pela legítima. Por isso, eu quero deixar essa decisão para os jurados. Isso posto, com fundamento no artigo 403 do Código de Processo Penal, o acusado é pronunciado com incurso nas sanções do artigo 121 caput do Código Penal. Diante do visto, nos autos, tens que o acusado recomenda a segregação cautelar, tens que o caso recomenda a segregação cautelar do acusado, ele estava preso até então, olha só, haja vista que o crime foi cometido em plena via pública, a maioria dos crimes são cometidos, contra uma vítima desarmada, é o que é o óbvio também, que estava agredindo ele, sendo que os fatos se deram em razão de uma discussão em um bar. Ok? Foi a vítima discutindo com o réu. Toma-se a isso o fato de que o acusado, após deferir o golpe de faca que ceifou a vítima da vítima, evadiu-se do local, bem como já foi levado a julgamento, olha aqui o direito penal do autor, e condenado perante o tribunal do júri, então ele já foi condenado pelo outro caso. Nesta comarca, sendo que nos referidos autos foi concedido o direito de apelar em liberdade. Olha só, que loucura isso aqui. Ao mais, o acusado possui diversos registros policiais e extensa ficha criminal pela prática dos crimes de homicídio, tentado, porte de arma, lesão dolosa, violência doméstica e ameaça. Portanto, o caso autoriza a manutenção da prisão cautelar para assegurar a ordem pública. Do jeito que a juíza coloca isso daqui, a foto pintada pelo réu, o quadro pintado pelo réu o quadro pintado pela juíza é muito ruim do réu, né? Portanto, o caso autoriza a manutenção da prisão cautelar para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Preclusa a decisão de pronúncia. Junta-se os antecedentes criminais do acusado e da vítima, atualizados com posterior vistas das partes, pelo prazo de 5 dias para alegações finais. Então aqui a alegação final foi escrita, fase do 422 do Código de Processo Penal. Bom, preclusa a decisão de pronúncia. O que ele quis dizer aqui? As partes fizeram a alegação final. Desculpa, tá tudo errado que eu falei para vocês aqui. Aqui está na sentença. Esquece o que eu falei agora, vamos lá. Preclusa a decisão de pronúncia, ou seja, se ninguém recorrer, junte-se os antecedentes e mande com vista para o Ministério Público de Defesa para a fase do 422. O que é a fase 422? Você arrolar as provas que você quer apresentar em plenário, tá? Você falar quais são as provas. É isso daqui. Então, beleza. Então tá, o que eu quero mostrar para vocês dessa sentença? Até seria legal ter feito isso. Se eu trouxer o fato narrado dessa forma, você fala, nossa, que cara estranho, né? Já tem vários processos, processo de violência doméstica, de ameaça. Tudo isso daqui, todos esses processos que ele tem, são referentes, deixa eu aqui, ó. Esses processos são todos referentes à mesma coisa. Porque era um crime de violência doméstica que ele tinha, que ele tentou contra a vida de um cara porque estava saindo com a esposa dele. Então tudo isso daqui está relacionado a praticamente o mesmo fato, tá? A mesma circunstância, que não tem nada a ver com a circunstância do nosso processo. Cuidado! Olha só, quando você faz tese, por exemplo, eu fiz uma tese de legítima defesa, é o que eu estava falando antes. O que acontece aqui? A juíza tem que se manifestar sobre a minha tese de legítima. E ela pode falar ali, olha, não tem prova de que houve a legítima, ou não está seguro. Quando o jurado lê isso, na sentença de pronúncia, o jurado vai ter acesso à sentença de pronúncia, o que acontece? Fica mais difícil a tua tese em plenário. Se você não fala nada, ela não tem que rebater a decisão da legítima defesa. Então, olha só, vamos lá, a gente já está aqui embaixo. Deixa eu tentar descer aqui tudo. Isso, vamos descer tudo. É isso, beleza. Descemos tudo aqui. Para quê? Olha só, a legítima, se você não faz a tese de legítima, o juiz não tem que falar sobre ela. Então, onde você vai falar sobre a legítima defesa? Só em plenário. Cuidado, tá? Cuidado. Por que cuidado, Rodrigo? Porque isso aqui é uma estratégia, você tem que pensar muito bem como você vai fazer. Se tiver evidente, muito clara, legítima, ou se seu juiz costuma absolver por legítima defesa, como eu vou saber isso? Olhando as outras decisões dele. Você faz o pedido de absolvição já na primeira fase. Se não, você guarda. Por quê? Olha a linguagem que ela usa. Por exemplo, extensa ficha criminal.
Isso daqui é excesso de linguagem. O tribunal muda? Só por esse detalhe acho difícil. Acho difícil ele mudar por esse detalhe, mas olha só como prejudica. O que essa juíza, por exemplo, fazia? Essa juíza ela dava 15 minutos. Até contei para vocês que é uma juíza, não um juiz, mas tudo bem. Ela dava 15 minutos para o jurado ler a decisão de pronúncia. Olha que loucura. Então, o jurado tinha 15 minutos para ler a decisão dela, onde ela falava o que ela quisesse sobre o fato, como você viu aqui. Então, pô, difícil, né? Porque você já chega em desvantagem no júri. Ainda mais com o jurado lendo a decisão de pronúncia e ele tendo tempo concedido pelo juiz para fazer isso, e não tem como, eu já tentei mudar isso, não tem como na época que eu trabalhava lá, já tentei mudar isso, não tem como, tá? Bom, vamos lá. Então, beleza, Rodrigo, já entendi. A juíza, então, pronunciou o cara, mandou ele para júri. O que você fez? Eu, nessa época, esse processo não era meu. Eu estava fazendo audiência só, mas esse processo não era meu, não era final meu. Como assim? Na defensoria, a gente trabalha por finais de processo. Então, por exemplo, final par é meu, final ímpar é do colega. Esse processo era do colega, mas a audiência não é dividida assim. Então, eu estava na audiência deste processo aqui e pedi para ele para que fizesse o RESE, o recurso em sentido estrito. Por quê? Porque esse caso me revoltou. Inclusive, eu pedi para ele para quando fosse o júri, que eu fizesse o júri. Porque eu queria mostrar que esse cara estava em legítima defesa. Era muito evidente para mim isso. Então vamos lá. Eu fiz um RESE. Qual foram os pedidos? Da absolvição, obviamente. A sentença, com fundamento no princípio do indúbio pro societá, pronunciou o recorrente e determinou sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri. Ocorre que a Constituição da República consagrou o Estado Democrático de Direito e os princípios da presunção de inocência e motivação das decisões judiciais, o que impôs uma releitura do princípio indúbio pro societá, que é próprio da época do Estado de Polícia, em que a tutela da segurança pública estava acima dos direitos e garantias individuais. Aqui é legal a gente falar desse ponto. Eu nem lembro mais o ponto que eu tô, mas vamos lá. Indúbio pro societá. É disso aqui que eu quero falar com você. Vou aumentar um pouco aqui, senão vai ficar difícil de vocês lerem aí. 35. Aí, beleza. Do indúbio pro societá. Por que, Rodrigo, você quer falar do indúbio pro societá? Lembra que eu falei que ela pronunciou o réu porque estava em dúvida se existia ou não naquele ponto a legítima defesa? E nessa dúvida dela, ela teria que mandar pro jurado decidir? Então, o indúbio pro societá vai falar o seguinte: a dúvida ela é em benefício da sociedade. Ela inverte o princípio pro réu. Então, o que eu estou mostrando para o desembargador? Primeiro ponto, o desembargador não pode aplicar o indúbio pro societá nesse caso. Está muito claro que foi legítima defesa. Com efeito, no caso sob comento, logo de início constata-se que a absolvição sumária do recorrente é medida que se impõe, haja vista estar cabalmente demonstrado que o réu agiu acobertado pela excludente de legítima defesa. Aqui eu vou falar todos os fatos que eu já li com vocês, não vou fazer isso para essa aula não ficar cansativa. A gente vai prosseguir aqui então. Restou claro que, contrariando a fundamentação da magistrada sentenciante, o apelante repeliu-se injusta e atual agressão à sua pessoa, utilizando moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão. Visto, ficou agressão e agressão. Eu poderia mudar aqui, tá? Em vez de colocar agressão, aqui eu poderia colocar uma outra palavra, um sinônimo. Então ele repeliu a tal agressão, usando moderadamente os necessários para repelir a contenda. Pode ser assim, tanto faz. Visto que a vítima era mais alta e mais forte, e bem mais jovem que o réu, tendo este lançado mão do único instrumento de que dispunha, qual seja a faca, e assim desferiu-lhe um único golpe. O que eu estou fazendo aqui no RESE? Mostrando o que foi decidido e como deveria ser, vírgula, com base nas provas do processo. Tá? Basicamente isso que eu estou fazendo aqui, mostrando o que foi decidido, como deveria ser, e isso com base no processo. Repita-se que é dos autos que a vítima, além de ser jovem, era mais alta, mais forte que o recorrente e não constava que fosse deficiente. Logo, certamente está em vantagem física em relação ao réu. Tal afirmação foi comprovada não somente pelo depoimento das testemunhas, mas também pelo interrogatório do próprio apelante e ainda pelo laudo acostado aos autos, que aponta que aí aqui é a mesma coisa, né? Que ele tinha 82 e 11 centímetros. De novo, galera, vocês vão cansar de ouvir falar isso aqui. Falou de prova material que tem comprovação física, o que você vai fazer? Juntar, aqui colocar o print. Colocar o print da prova, tá? Só do pontinho que você precisa. Para que é isso? Para o juiz ou desembargador não ter trabalho de olhar. É exatamente isso.
Desse modo, analisando o acervo probatório trazido aos autos, bem como pelos argumentos expendidos, é forçoso reconhecer que a existência da excludente de ilicitude e legítima defesa, a fim de absolver sumariamente o apelante, porquanto seria de manifesta injustiça submeter uma pessoa que praticou um ato lícito a julgamento pelo tribunal do júri. E aqui eu vou falar mais ou menos a mesma coisa ali do finalzinho da outra, tá? Não vou ler porque é igualzinho o final da outra peça. Pré-questionamento, já fiz uma aula para vocês já sabem como é que funciona o pré-questionamento. Quem é novo, pré-questionamento é super simples. Você vai fazer o quê? Apontar os artigos que foram violados. E explicar o porquê. Por exemplo, nesse caso, qual o artigo que foi? O artigo da legítima defesa. O artigo da pronúncia. O artigo da absolvição. Simples assim, tá? A gente já fez uma aula sobre isso aqui, para quem está na comunidade já tem lá dentro. Do pedido, qual foi o pedido final? Ante ao exposto, requer-se a Defensoria Pública seja o presente recurso conhecido e no mérito provido. Por quê? Primeiro ela tem que conhecer do recurso, tempestividade e tudo mais. E depois tem que ser provido no mérito. Para o fim de absolver sumariamente o recorrente, com fulcro no artigo 415.4 do Código de Processo Penal. Esse foi meu pedido. Vamos ver, a gente já está caminhando para o final aqui, porque a gente vai ver agora o acórdão do tribunal, como é que foi. Narrados tais fatos, ó, você entenda que aqui vem aqueles fatos iniciais, tá? Todo aquele fato que eu li foi a decisão do desembargador. Eu fui lá, busquei os fatos finais, trouxe para vocês, e eu achei que foi os fatos mais imparciais que estavam narrados. O meu sempre vai ser parcial porque eu sou defesa, e aí eu peguei os fatos imparciais para poder narrar aqui. Narrados tais fatos, não se observa outra alternativa senão a reforma da decisão de pronúncia, posto que a versão exposta pelo recorrente está em consonância com a apresentada pelas testemunhas presenciais. Ou seja, tem-se nos autos que a vítima, sem motivo aparente, importunou e agrediu o recorrente, e este, utilizando dos meios que naquele momento dispunha, repeliu a injusta agressão. Isso é o desembargador falando, tá? O desembargador relator. Aqui eu não pus para vocês se é o relator, que nem eu sempre faço, vocês vão ver por quê. Consigna-se que a vítima apresentava a compleição física mais avantajada que o recorrente, posto que, conforme narrado no laudo, das folhas 53 e 57, a vítima era adulto, sexo masculino, de cor parda, apresentando idade relatada na requisição de exame de 34 anos, com biotipo normolíneo, medindo 1,82 cm de comprimento, compleição mediana, sendo que o recorrente é portador de necessidades especiais e com 57 anos. Olha um fato que eu esqueci de mostrar na minha peça e que foi bacana o desembargador trazer. Eu falei da idade da vítima, mas não falei da idade do réu. O réu tem 57 anos contra uma pessoa de 34, que é mais alta, mais forte e não é portadora de necessidades especiais. Então aqui você já consegue ver o que foi importante para o desembargador decidir, tá? O que é importante para o desembargador decidir? A diferença entre os dois, foi o que eu estou pregando com vocês desde lá do começo. Não passa desapercebido que há a versão dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Olha só, objeção. Olha aqui a objeção aparecendo, tá? Não passa desapercebido a versão de que os policiais militares que atenderam a ocorrência, de que o recorrente, após uma discussão, teria ido à sua residência, pegado uma faca, retornado ao local dos fatos e desferido um golpe contra a vítima. Ocorre que resta incabível sustentar a necessidade de julgamento pelo tribunal do júri, alegando tratar-se de duas versões do fato, que é o indúbio pro societá que eu estava falando para vocês aqui, ó, essa parte que ele está falando. Posto que a narrativa dos policiais, que não estavam no momento dos fatos, não tem sustentação em nenhuma outra prova colhida no feito. Olha que importante você não jogar a objeção para baixo do pano. Vai que o desembargador olha aquele depoimento do policial e fala, opa, tem duas versões aqui. Ademais, o croquis esquemático do local do crime, apresentado no laudo de folha 65 e 70, confirma a versão exposta pelas testemunhas presenciais pelo recorrente, de que a vítima agrediu e foi alvejada próxima à residência do recorrente. Registra-se que o juízo de admissibilidade para pronúncia e consequente envio do feito ao conselho de sentença, ou seja, para o tribunal do júri aqui, exige que a dualidade de versões probatórias tenha um substrato em elementos constantes dos autos, a fim de que o júri possa optar por uma delas. Contudo, comprovada pelas palavras da testemunha presencial e laudos periciais colhidos a insubsistência da versão oposta à excludente de licitude, não se pode, com base no indúbio do pró societá, submeter o agente ao tribunal popular, mas sim a solução processual adequada, que é a absolvição sumária. Assim, comprovada a excludente da ilicitude da legítima defesa, impositiva é a absolvição sumária do recorrente, nos termos do artigo 415.4 do CPP. Ante o exposto, contra o parecer, dou provimento ao recurso defensivo, a fim de absolver o recorrente. O que é esse contra o parecer? De quem que é esse parecer? Esse parecer aqui é o parecer do procurador, que é o promotor de justiça em segundo grau.
Espécie-se alvará de soltura se por outro não estiver preso. E aí, por isso que eu não coloquei a versão de cada um, porque isso aqui foi unanimidade. Todo mundo, não teve voto divergente, foi todo mundo pela unanimidade aqui que foi provido o recurso. Olha que bacana, então. Isso é muito. Se aqui, ó, aqui em cima eu falei para vocês que a absolvição sumária é incomum, imagina uma decisão do tribunal para absolver sumariamente. É ultra incomum isso aqui de acontecer. Mas eu tinha tanta certeza dessa absolvição, estava tão claro o exemplo de legítima defesa, que eu optei em seguir esse caminho. Poderia ter trazido prejuízo para o réu seguir esse caminho? Poderia. Como assim, Rodrigo? Se o desembargador não entende pela legítima defesa e manda o processo para o tribunal, e aqui uma outra dica, cuidado quando você vai fazer o reze, tá? Se aqui em cima eu falei para vocês, eu só não lembro de tá, deixa eu ver se eu acho fácil. Eu falei para vocês que você tem que tomar cuidado na hora de fazer o pedido, porque... ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Bom, não vou achar, mas vamos aqui embaixo para ficar mais rápido. Cuidado na hora de fazer o seu reze, tá? Porque se você faz um reze sempre só para ganhar tempo, de novo, quem tem que se manifestar é o tribunal. E o tribunal vai falar, olha, tem prova sim de que foi ele que cometeu o crime. E aí você perde uma tese. Então cuidado, porque o tribunal vai se manifestar. E se ele vai se manifestar, o que acontece? Aqui, você vai ter uma pessoa, um desembargador, falando se aquilo foi... Minimamente ele precisa falar do processo. Então cuidado. Essa minha tese foi arriscada? Foi, mas deu certo. Consegui a absolvição dele. Se eu fosse para o tribunal do júri, qual o prejuízo que eu teria? Eu teria uma juíza falando que tem dúvida se isso é legítima e teria um tribunal falando que tem dúvida se isso é legítima, tá? Beleza? Deu para pegar aqui algumas dicas? Deu para vendo aí? Coloca aí no comentário que agora vou comentar com vocês o que é a comunidade criminal na prática e como ela funciona, tá? O que é essa comunidade, Rodrigo? Você está falando desde o começo que os modelos ficam lá, as peças ficam lá? A comunidade do criminal na prática, vou até baixar aqui para poder escrever aqui agora para vocês sobre a comunidade, tá? Comunidade criminal na prática. Beleza. O que é a comunidade criminal na prática, Rodrigo? Ela é uma comunidade que acontece no Facebook, é um grupo secreto exclusivo do Facebook, que tem... Isso aqui é novidade, tá? Isso aqui é novidade, ó. Criei a semana passada para o pessoal, retrasada, não lembro. Foi o banco de modelo de teses comentadas. Como assim, Rodrigo? Esse banco de modelo de teses é o seguinte, eu estou pegando os meus modelos, e estou disponibilizando na comunidade. Só que esse modelo, aqui que é legal, o modelo é comentado. Então é uma aula super rápida, como se fosse essa, mas só falando da alegação. Eu paro, abro, explico item por item por que eu fiz cada um dos parágrafos daquele modelo e disponibilizo o modelo para quem é integrante da comunidade. Então a aula vai ter aí de 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos. Vai ser uma aula super rápida para falar só de um modelo. Rodrigo, precisei de um modelo de habeas corpus de bagatela. Você vai digitar lá na comunidade, por exemplo, habeas corpus bagatela, e vai aparecer se tiver alguma aula minha com o modelo disponível já. Aí você baixa, ouve minhas considerações, baixa o modelo e adapta para o seu caso. Essa é a ideia do banco de modelos aqui dentro da comunidade, tá? Gravação das aulas. Todas essas aulas que eu falei para você, a gente já está na 12ª. Todas essas aulas elas são gravadas e são disponibilizadas em uma plataforma separada, tá? Numa plataforma de aulas mesmo, para o pessoal da comunidade com os modelos quando tem modelo e o PDF dessa aula, esse MP3 aqui, esse mapa mental em PDF, tá? Então acesso aos mapas e petições você também tem quando você está dentro da nossa comunidade e a 2 aulas especiais. Quando tiver atualização legislativa que for relevante, eu vou gravar uma aula, da mesma forma vai ficar dentro da comunidade essa aula, e aula sobre informativos. Quando sair informativos relevantes para o penal ou processo penal, eu vou gravar esses informativos e vou disponibilizar na comunidade. Aos poucos eu vou gravando os informativos desde o começo do ano para cá, para ir colocando na comunidade também. Nossa, Rodrigo, que legal, quero participar dessa comunidade. É de graça? Não, pessoal, não é de graça. E qual que é o valor do investimento aqui? Quanto que eu vou pagar? Isso não é um custo, é isso que eu quero que você entenda. Isso daqui é um investimento na sua carreira. Eu duvido ter material tão completo, aulas tão completas quanto essas em qualquer outro curso. Rodrigo, por que você não criou um curso então? Porque, pessoal, curso, eu não consigo explicar para vocês detalhe de cada um dos casos. Eu não consigo explicar para você, no teu caso específico, por exemplo, como é que ele funciona. E por isso que eu criei a comunidade, não um curso. Porque a comunidade você vai poder fazer o quê? Colocar, ó, vou até colocar o seu caso específico. O seu caso concreto. Vamos por caso concreto que fica melhor. Você vai poder chegar na comunidade e colocar o seu caso concreto. E aí, quem que vai te ajudar? No seu caso concreto, todo mundo da comunidade. Então vai ter uma ajuda colaborativa.
como se você tivesse no seu escritório 200 advogados ali dentro, que você pudesse contar com aqueles advogados todos. Essa é a minha ideia. E comigo também, tá? Eu não vou fazer uma consultoria de caso concreto específico com cada uma das pessoas, isso eu não posso fazer. Mas um debate dentro de uma comunidade, isso é amplamente possível e absolutamente normal. Então você vai ter uma ajuda colaborativa de todos da comunidade, tá? E você vai poder ajudar também para... Essa comunidade é colaborativa, você vai poder ajudar, ser ajudado. Se eu tiver um modelo daquele caso que você colocou, que eu ainda não gravei a aulinha, eu posso te disponibilizar o modelo, ou então gravar uma aula específica comentando aquele modelo para te ajudar naquele caso concreto. Isso vai acontecer dentro da comunidade. É uma comunidade para debate. O que mais que a gente pode fazer aqui dentro? A gente pode mudar a jurisprudência. Essa é uma das ideias. Como assim, Rodrigo? A gente pega uma tese bacana e começa todo mundo a fazer. Eu na defensoria, vocês no seu escritório, todo mundo fazer a mesma tese, para que o tribunal enxergue aquela tese e mude ela, tá? Então, tem infinitas possibilidades, por isso que eu criei uma comunidade. Não é um curso fechadinho que você vai entrar naquele curso, ver a aula e pronto, acabou. A aula desatualiza, você não tem mais nada. Não, a comunidade você pode acessar, colocar seus comentários, ver os comentários passados. É uma comunidade colaborativa, é um curso vivo. Você vai ter acesso a um curso vivo, essa é a ideia. Tá? Quais são os bônus, Rodrigo? Preparei 2 bônus ultra especiais para você. O meu curso, e aí sim é um curso, que é o Como Redigir o Pedido de Liberdade Irrecusável. Nesse curso eu te ensino um raciocínio para você fazer um pedido de liberdade irrecusável. Como você tem que ter um mindset, como você tem que pensar para que o teu pedido seja aceito. Esse curso, na verdade, aqui está errado o preço. Ele custa R$ 997. Só esse curso meu, eu vendo ele pelo valor de R$ 997. Mas para quem vai entrar na comunidade, ele vai ser bônus, você não vai pagar por esse curso. Ele já vem incluído, tá? Como encontrar a jurisprudência ideal? Esse aqui é um curso do professor José Andrade. Muita gente conhece ele, ele é um cara fantástico, tá? José Andrade, escrevi errado aqui. Aí. Esse aqui é um curso do professor José Andrade, em que ele é juiz de direito aqui no Mato Grosso do Sul, e ele te ensina como você tem que escolher a jurisprudência ideal. Como você escolhe, o que o juiz olha na hora de olhar uma jurisprudência, para você não ficar enchendo sua peça de linguiça que não vai ser lida pelo juiz. Então, olha que curso fantástico, como encontrar a jurisprudência ideal. Esse curso custa R$ 697. Então, vamos somar esses 2 cursos aqui, só para te mostrar o valor da comunidade, tá? Mais 697. Só desses 2 cursos você teria que pagar R$ 1.694. Mas o banco de teses, o banco aqui de modelos comentados, que isso não estava incluído na comunidade, que eu dei agora para o pessoal lá que está na comunidade, que vai poder entrar e ver os bancos de teses ali. Qual que é o valor do investimento então, Rodrigo? Já entendi. Pô, super legal a tua ideia, realmente quero participar com você. Como é que eu faço para investir? Quero que você entenda agora. É uma anuidade, tá? Então aqui, ó, a comunidade é uma anuidade, que então é um pagamento anual para você participar da comunidade, no valor de R$ 997. Não é mensalidade, não tem a cada 3 meses, é uma parcela anual, como se fosse a OAB que você paga. Mesmo exemplo, você paga uma anuidade. Essa anuidade pode ser parcelada, Rodrigo? Pode, em até 12 vezes. Você pode parcelar em até 12 vezes, já vou mostrar para vocês aonde você vai entrar, tá? Quero participar. Como que eu faço, Rodrigo? Entra nesse site, criminalnapratica.com.br. Só você digitar isso sem mais nada, criminalnapratica.com.br. Quando você digitar isso, criminalnapratica.com.br, você vai entrar nessa tela que você está vendo agora. Isso daqui é o famoso chamado checkout de pagamento, tá? Como assim, Rodrigo, checkout de pagamento? Eu uso uma empresa chamada Hotmart para fazer o pagamento. Quem comercializa o curso, esse curso sou eu, sou o professor dele. Quem comercializa esse curso é uma empresa chamada Z Cursos, tá? Eu sou professor nessa empresa, todos os cursos que eu faço são comercializados por essa empresa, chamada Z Cursos, tá? Então a comunidade ela é comercializada por essa empresa. E a Hotmart, olha quanta gente envolvida nesse projeto. A Hotmart é quem faz o pagamento e as plataformas pra gente, tá? Então vamos lá. Você vai pôr aqui seu nome, seu e-mail, seu CPF, preencher os seus dados e aqui vem as opções de pagamento. Olha só, você pode pagar em até 12 vezes de R$ 97. Então tá aqui, ó. 12 vezes de R$ 97,14. Tá de graça essa comunidade para vocês, tá? Tá de graça. Por que, Rodrigo, você está falando que tá de graça? Eu não acho que é de graça. Vou mostrar para você. R$ 97,14. Se a gente for dividir isso por 30 dias, R$ 97,14 dividido por 30 dias. Vou até trazer aqui a calculadora para você ver, ó. Você vai pagar, olha isso aqui. Você vai pagar R$ 3,20 por dia. R$ 3,20.
Desculpa, doutor e doutora, o xerox que você tira não custa isso. O cafezinho que você paga quando você vai no fórum não custa R$3,20 por dia, tá? Então, assim, é ultra acessível. Por quê? Porque eu quero chegar o mais rápido possível a ter a maior comunidade criminal, o maior mastermind, trocas de ideia numa comunidade envolvendo advogados que o Brasil já teve. Essa é a minha ideia, tá? Chegar na maior comunidade. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Vão ser disponibilizadas 100 vagas. São 100 vagas, tá? São 100 vagas. Algumas já estão preenchidas, porque eu abri essas vagas aqui há um mês atrás, vamos dizer assim. Aí eu fechei. Abri e fechei. Aí eu tomei essa decisão, porque tinha muita gente me pedindo: Rodrigo, quero participar da comunidade, quero participar. Então eu resolvi fazer o seguinte: eu vou deixar abertas as vagas até completar o número 100. Completou o número 100, eu fecho a comunidade e aí outras vagas vão surgir, mas só futuramente, talvez ano que vem somente, tá? Então se você tem interesse em participar desse curso, esse curso vai custar para você R$3,20. É o curso mais barato, nem é um curso, é uma comunidade. Vamos voltar aqui. Deixa eu te mostrar mais umas coisinhas. Quero pagar por boleto, só você mudar a opção aqui em cima, ó. Clica no boleto, aí você tem a opção de PayPal, aqui você pode escolher também se você quiser. Ele vai te direcionar para o PayPal, o débito bancário. Rodrigo, meu cartão não tem limite para passar isso. Sem problema, você pode passar em 2 cartões aqui, ó. Em 2 cartões. Inclusive você pode colocar: eu quero emprestar o cartão do meu amigo e quero pagar R$400 no cartão dele. E aí os outros 597 já são preenchidos automaticamente. Consegue ver aqui? Deixa eu até aproximar a tela aqui para você poder ver melhor. Ó, tá vendo? 2 cartões, você escolhe. Pode ser cartão de terceiro? Pode ser cartão de terceiro, sem problema. Eu liguei todas as opções de pagamento que a Hotmart tinha. Falei: Hotmart, libera tudo que você puder liberar, porque eu quero o maior número de pessoas dentro da comunidade. O preço ultra acessível, tá? Para você poder entrar. Como eu te mostrei, mais barato que um cafezinho que você toma no fórum. Você pode comprar com 2 cartões, pode ser cartão de terceiro. Você vai escolher se um cartão quero parcelar em 4 vezes e no outro cartão quero parcelar em 10. Posso? Sem problema nenhum. Ó, ele até especifica aqui para você bonitinho como vai ser um cartão, como vai ser outro cartão. Tá vendo? Então, não tem choro nem vela, tá? É ultra seguro. A Hotmart é uma empresa muito segura mesmo. Você vai poder comprar com tranquilidade, tá? Aqui embaixo, ó, tem até as especificações. Você pode pesquisar na internet sobre a Hotmart. Ela é uma ultra seguro. Teu cartão tá seguro. Se você não quer fazer no cartão, boleto também, sem problema algum, tá bom? Eu quero conseguir colocar o maior número de pessoas nessa comunidade e olha, isso daqui é ultra sério, tá? São 100 vagas. Completou a 100ª pessoa na comunidade. O que eu faço? Vai ficar fechado, tá? A comunidade vai ficar fechada e aí provavelmente só ano que vem. Por que você está falando provavelmente, Rodrigo? Porque eu dependo muito da minha equipe. Para tudo isso daqui, galera, eu tenho que contratar equipe. Tem que ter uma pessoa para olhar a comunidade, para receber todo mundo, né? Isso aqui tudo envolve equipe. E aí, isso tudo exige custo. Então, exige equipe, exige custo, exige professor, exige hora de dedicação. Então não dá, obviamente que não dá para fazer isso aqui de graça se for um projeto sério. Você vai achar outras comunidades por aí e talvez você ache aquelas comunidades gratuitas que vão acabar depois de um mês. Isso daqui é uma comunidade séria que eu tô à frente com o meu nome, com os meus 10 anos de experiência, colocando aqui para trazer muito conteúdo numa comunidade colaborativa, tá? Então, para a gente finalizar essa aula, vamos lembrar tudo que você vai conseguir na nossa comunidade? A comunidade no Facebook, para colocar o seu caso concreto, para debater, para debate de teses, tá? Debate de novidades. Tudo o que for relacionado ao direito penal. Uma comunidade, uma conversa constante, um mastermind, tá? Uma ideia constante entre todos os advogados. A ideia aqui é aquela assim: Rodrigo, quando tenho dificuldade, onde eu vou? Bato na porta do colega, abro ali a porta do colega e falo: olha, eu tô com um caso assim, 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 você não quer me ajudar nesse caso? Aí o colega fala: não, Rodrigo, posso te ajudar, aqui tem esse modelo, por que você não vai por esse lado? E esse pensamento me traz as ideias para atuar no meu caso. É isso que eu quero trazer para você, essa possibilidade, tá? Dentro dessa comunidade, quem são os participantes aqui que eu coloquei especificamente para ajudar a gente? Mais uma defensora chamada Ana Cláudia, que escreveu o livro junto comigo, Direito Compacto sobre Direito Penal. Ela tá defensora também, há mais de 6 anos também tá nessa comunidade. O Dr. Rodrigo Stocchiero, que tem o Instagram @noplenário, especialista em júri, fantástico, fera, tá na comunidade também. E outras pessoas ilustres que eu vou colocando aos poucos na comunidade e que vão entrando nessa comunidade, advogados. Rodrigo, preciso ter experiência para entrar na sua comunidade? Não, você não precisa ter experiência. Se você for novo, entra, que você vai aprender aqui dentro. Rodrigo, já tenho experiência. Sua comunidade vai servir? Vai. Porque aqui o debate, é aí que tá a ideia legal. Não é uma aulinha fechada, é um debate aberto, entendeu? Então, para todo mundo que for advogado criminalista, que quiser entrar aqui, vem junto.
Ajuda colaborativa de todos, tá? Você ajudando, você sendo ajudado. No começo talvez você não consiga ajudar, mas com o tempo você vai ajudar alguém que está entrando, porque você vai ficar especialista em direito penal, tenho certeza, vai virar fera. Banco de modelos e teses comentadas, isso daqui ficou fantástico, a aula tá show de bola, tá? A gravação de todas essas lives que são feitas, então aqui você já tem hoje 12 aulas para você poder acompanhar aqui, e isso toda semana tem uma aula nova. Acesso aos mapas mentais que eu ponho nessas aulas ao vivo e as petições, e aulas especiais com atualização legislativa e informativo, além dos 2 bônus que dão quase R$ 1.700 de bandeja para você. Ou seja, tá de graça, só não entra quem não quer, tá? O site criminalnapratica.com.br. Olha só, vou mostrar para você. Quando você digita aqui, ó, Criminal na Prática, aperta, ele já te encaminha para o setor de pagamento. Você vai cair na Hotmart no setor de pagamento, faz seu cadastro, aperta o botãozinho aqui, ó, comprar agora e seja muito bem-vindo à nossa comunidade. Doutores, muito obrigado. Passamos aqui de mais de 1 hora aqui de aulinha com vocês. Quero dar as boas-vindas para quem está entrando na comunidade. Pedir que vocês coloquem os casos de vocês lá. Estou pedindo para vocês colocarem os casos de vocês lá, para que a gente tenha interação. Eu vou continuar produzindo aula sempre para essa comunidade, sempre coisas novas, tá? A comunidade é algo muito especial. Quando fechar essas 100 vagas, tá o último aviso, quando fechar essas 100 vagas aqui, ó, eu não garanto o mesmo preço, não garanto que vai continuar essa anuidade. Para quem entrar, vai continuar essa anuidade para sempre, tá? Se todo ano você quiser renovar, eu não vou subir esse preço aqui. Para você que vai entrar agora até essas 100 primeiras vagas, o preço, olha que louco isso daqui, ó. Eu tinha esquecido de falar isso aqui, que é uma das melhores coisas. Fixo, preço fixo, tá? É um preço fixo. Enquanto você quiser continuar na comunidade, o preço vai ser fixo para as 100 primeiras vagas. Você vai ter o preço fixo. Quem entrar depois das 100 vagas? Vou deixar isso aqui para depois, Rodrigo. Acabou as vagas. E aí? Não garanto o preço, não garanto as condições, não garanto os bônus, tá? Aí eu vou repensar como vai funcionar a comunidade, porque lá dentro vai ter muito mais valor, obviamente, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por ter acompanhado agora. Quero agradecer a todos vocês. Quero lembrar que na terça-feira que vem, 8h45, temos uma aula nova. É isso aí.